Olá, prezados, tudo bem? A paz do Senhor? Amém! Amém. Graças a Deus, né? Estamos hoje aqui na nossa escola bereana, né? Hoje é um motivo especial, temos uma bereana especial, primeiro porque estamos comemorando um ano de aniversário da nossa fábrica EBD. Né? Esse desdobramento da questão da fábrica da EBD, a gente vai fazer algumas ações, algumas iniciativas, uma é exatamente esta. Nós estamos hoje recebendo aqui alguns irmãos nossos, pessoas queridas, né, do coração. Pessoas, né, do coração. Obrigado, professor Fernando, né, fala mais perto aqui do microfone. Então, antes de tudo, eu quero só agradecer, tem aqui um pessoal, uma caravana, né, vem um pessoal aqui de Campo Grande nos prestigiar hoje, né, estávamos aguardando com ansiedade a visita deles prometida, né, já há algum tempo. Obrigado, pastor Marco Antônio, obrigado, pessoal. Prazer tê-los aqui. Temos também, né, os nossos irmãos que vieram acompanhando aqui os nossos palestrantes de hoje, que eu já vou apresentar. Está ali, né, o Dário Lima. Dário Lima é vice-dirigente lá de Imirim, né, da nossa Advec Imirim. Está também o Fábio Mazieiro, que é lá de Alphaville. Fábio Mazieiro, ele é o cara da EBD, ele é vice-dirigente da igreja, ele é coreógrafo, cinegrafista, maquiador, né, tesoureiro, múltiplas funções, né? Fábio, prazer tê-lo aqui conosco também. E eu vou apresentar a vocês a nossa mesa de hoje, é um mês especial. O tema de hoje é um tema especial, a necessidade de perdão. Então, peço já antecipadamente que me perdoem por qualquer falha, né? Mas aqui, mais próximo de mim, até a outra ponta, está aqui comigo, ao meu lado, o meu amigo, um cara que eu gosto pra caramba, um homem de Deus, um rapaz, um jovem rapaz ainda, mas profundo nas escrituras, o nosso querido professor Túlio Pereira. Túlio Pereira, Deus te abençoe. Obrigado. Túlio é um cara que nos ajuda lá nas questões do TI, lá da fábrica, lá é um cara de uma instrumentalidade tremenda. No centro da mesa aqui, sentado na cadeira do rei, que eu disse que eu peguei essa cadeira do pastor Silas ali, olha essa cadeira aqui do pastor, né? Pastor Erivelton Nunes. Pastor Erivelton, ele é agora o dirigente da EBD, é o vice-dirigente da Advec Moca, né? Não? Então eu promovi, desculpe. Mas está na EBD, da EBD da Moca. Pastor Erivelton também é um mestre na palavra, um homem de uma sabedoria. Ele é o responsável pela coluna Temas Difíceis da Bíblia, né? Aquelas perguntas que você quer saber e nunca ninguém teve coragem de te explicar porque não tinha estofo para tal. E ainda quero que você não faça aqui na EBD, porque eu não vou te responder. Você pode perguntar para o pastor Erivelton depois ou escrever lá para a fábrica, né? Que você vai ter a resposta. Pastor Erivelton, um prazer tê-lo aqui também. Recebo com muito carinho. Pastor Erivelton Nunes. E, no meu mais distante um pouco de mim, né? Essa figura fantástica ali, nosso principal gestor da fábrica, um cara que, né, pegou a ideia assim comigo rapidamente de desenvolver isso aqui, e hoje ele coordena todas as atividades ali, todas as ações, os grupos, equipes, né, das direções do trabalho que a gente desenvolve ali na fábrica EBD. Esse homem de Deus também, né, trabalhou como missionário no exterior, em países africanos, é um cara que tem uma experiência vastíssima, não só no mundo ministerial, mas também na vida secular. E é a cara do Luciano do Vale, do falecido Luciano do Vale, né? É verdade. Na verdade, a ideia sua é muito boa, Ivana, lembrando aqui, na maratona de 2020, na maratona EBD, o Eduardo Hoffman, que é essa pessoa que eu estou falando desse rapaz aqui, né? Eduardo Hoffman, ele fez uma palestra falando sobre a presença dos evangélicos nas redes, né, nas redes sociais, e provando que, na verdade, embora consumamos muito, né, temos uma presença muito grande, a gente não tem influência. Isso me incomodou de uma tal maneira que a gente foi para casa e pensei em desenvolver um projeto para isso. Entrei em contato com ele, ele abraçou, a gente desenvolveu esse negócio e tenho certeza, para a glória de Deus, a fábrica hoje é uma realidade e está fazendo assim a diferença, né, na vida de muitas pessoas. Então, queria que você recebesse com muito carinho também nosso querido Eduardo Hoffman. Eduardo, Deus te abençoe. Bom, querido, vou deixá-los aí à vontade agora. Como dizia lá o antigo,
apresentador falecido Wagner Monte, escracha. Vai orar, não? Ah, vai orar, filho. Já que lembrou, meu Deus. Eu já pedi perdão antes por conta disso, né? A paz de Cristo, vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé. Bendito seja o nome do Senhor, que nos dá essa possibilidade nesta noite, Senhor, de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Te rendemos graças por essa feliz oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Casa essa, Senhor, que é a casa de ensino também da Tua palavra, também de oração, meu Deus, de comunhão entre os irmãos, e tudo isso vai estar aqui nesta noite, Senhor. Nós queremos Te dar graça pela vida de cada um dos Teus servos que aqui chegaram, e os Teus servos, ministros da Tua palavra, que irão, nesta noite, nos trazer do Teu coração para o nosso coração, todo o ensino necessário para o nosso crescimento. Te pedimos, Senhor, que Tu perdoe, Senhor, os nossos pecados, e nos ajuda a sermos melhores crentes, Senhor, mais espirituais, mais humildes, Senhor, porque é isso que o Senhor pede de cada um de nós. Abençoe esse trabalho, Senhor, da fábrica EBD, Senhor. Abençoe o pastor Ronaldo, pastor Divanei, a todos os que estão trabalhando nesta obra, todos os colaboradores, para que essa obra possa continuar crescendo e atendendo a todo o público evangélico, em nome de Jesus. Nos abençoe nesta noite, que o nosso coração aqui possa ser uma terra fértil a receber a Tua boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou feliz por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui neste lugar. Obrigado, pastor Ronaldo, um grande amigo, um dos idealizadores do projeto Fábrica EBD. Como ele disse, foi no dia 26 de setembro. No dia 26 de setembro de 2020 foi realizada a Maratona EBD a nível nacional, e no qual eu fiz uma das palestras que era mídias sociais para a EBD, e a minha palestra foi provocativa, né? Ou seja, provocando as pessoas ouvintes, né, que estavam assistindo a palestra via YouTube, a se movimentarem nas mídias sociais, né? Foi um mover, só que eu não sabia que quando eu movia a água voltou e veio para cima de mim como onda, né? Ou seja, o pastor me ligou e falou, que tal formarmos um projeto? Que tal inaugurarmos um projeto nas mídias? Eu aceitei, e hoje somos mais de 98 colaboradores, mais de 28 frentes de trabalho, pessoas de todo o Brasil envolvidas nesse grande projeto. E o pastor Erivelto, o pastor Túlio também faz parte disso, o Edivanei e os demais irmãos. Bem, foi proposto hoje o tema, né, no tema da nossa lição. Nós estamos estudando aí as leis do relacionamento. Estamos na lição 7. A lição 7, ela trata do relacionamento interpessoal, né? Até a lição 5, nós tratávamos do intrapessoal, da relação conosco, a relação comigo mesmo. E da lição 10 à lição 13, nós estaremos tratando sobre o nosso relacionamento com Deus. Hoje iremos falar sobre perdão, né? A necessidade do perdão. Ou seja, a palavra perdão, muitos dizem que ela cura, né? É uma palavra que liberta alguns sentimentos que aquele que não libera o perdão, aquele que não cede o perdão, carrega com ele, né? Mas é uma palavra de fácil entendimento, até próprio o texto bíblico básico, se lermos aqui, em Mateus 18, 23, 24, nós iremos ver a parábola do credor incompassivo, né? É de fácil entendimento, né?
a palavra perdão, as pregações sobre perdão, ela é de fácil entendimento. Mas, como C.S. Lewis diz em um dos seus escritos, né, que falar de perdão é fácil, o mais difícil é praticar. Trazendo para a linguagem, falar é fácil, difícil é praticar. É algo difícil de praticar, porque mexe com o nosso eu, mexe com o nosso egoísmo, com aquilo que nós não queremos ceder. E aqui nós iremos falar de ceder o perdão, né, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos e, por que não dizer, aos nossos inimigos. Devemos ceder para poder vencer, né? Isso é o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele é o antônimo, ele é o contrário, né? Aqui na parábola ela começa dizendo: por isso o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei. Comparar-se, né? Ou seja, aqui vai falar de ceder para ganhar. O menor é o maior nas parábolas, né? O último é o primeiro. Então, o reino de Deus, às vezes, ele nos surpreende com esse formato, né? O homem natural não entende o reino de Deus. Então, nós iremos falar de perdão. Perdão, ele é a manutenção dos relacionamentos. Os relacionamentos duradouros não existem se não tiver o perdão. Você não sai para uma grande viagem sem antes fazer uma manutenção num carro, num veículo. E assim no seu relacionamento diário, no seu matrimônio, na sua empresa. E por que não dizer na igreja? Ah, mas na igreja, né? Será que tem conflito na igreja? Tem. Tem bastante conflito, né? Paulo e Silas se desentenderam, Paulo e Barnabé se desentenderam por causa de João Marcos, né? Existe também na família, né? Família de José. Então, nós iremos tratar sobre esse tema central, que é o perdão, né? Então, eu vou passar aqui os slides. A necessidade do perdão. Nós temos o texto bíblico básico em Mateus 18, 23 e 24. Nosso professor Túlio irá abordar sobre essa temática. E vamos ler lá em Efésios, o nosso texto bíblico, o texto áureo, o texto que reluz, né? Se você puder abrir na sua Bíblia, só para a gente ter um melhor entendimento do contexto em que Paulo escreve ali a igreja de Éfeso. Paulo esteve por 2 vezes na cidade de Éfeso, né? A primeira foi curta, esteve em companhia de Áquila e Priscila, ficando por lá pouco tempo. Também passou por lá na 3ª viagem missionária, passou lá 3 anos em Éfeso. E Paulo escreveu essa carta, na qual nós iremos ler um pequeno trecho, dentro de uma prisão. Aprisionado, ele escreveu 3 cartas, que são conhecidas como cartas da prisão, que é a carta a Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Então vamos ler aí, Efésios 4, 32. Efésios 4, 32, que diz assim, aqui na minha Bíblia diz da seguinte forma: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Quem tem aí na Bíblia, vamos ler o versículo anterior, que ele trata ali uma série de sentimentos ruins que são gerados no coração do ser humano. E aí Paulo está mostrando o sentimento do velho homem, né? Já que ele fala sobre a unidade no versículo 4, né? No capítulo 4, a unidade na fé. E a unidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Então, aí ele está tratando sobre algumas características do velho homem. E se nós lemos aí, eles têm uma sequência, né? Uma sequência evolutiva. Vamos ler lá, 4:31. Toda amargura, toda ira e cólera, e gritaria e blasfêmias,
e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Se lermos o capítulo 5, versículo 1, nós podemos entender que é um complemento da nossa leitura do texto áureo, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, nós podemos resumir toda essa leitura que, quando perdoamos, imitamos a Cristo. Se queremos ser imitadores de Cristo, devemos ter em nossas vidas a prática do perdão. É um exercício. Muita gente fala assim, eu não sinto, né, de pedir perdão. Mas perdão não é sentimento, é entendimento. É entender e tomar uma atitude, uma decisão de perdoar. Na nossa lição de hoje, nós iremos falar sobre o que é e o que não é. A parte que não é, o pastor Erivelto ele irá abordar o que não é o perdão. Mas recorrendo aí ao dicionário etimológico, nós temos aí a palavra perdoar, a fieme no grego, que nos traz aí alguns termos na qual nós podemos tirar algumas lições. Então, perdoar é conceder o perdão. Olhando pela ótica forense, também é absolver da pena, não cobrar uma dívida, deixar ir, abrir mão. Eu parei por ali porque quando eu li esse abrir mão, foi o que mais me chamou a atenção nessa característica, né, nesse significado sobre o perdão. Porque o abrir mão é que é difícil. Ninguém quer abrir mão do seu direito de achar que está certo. Né? Não, eu estou certo, ele está errado. Ele que tem que me pedir perdão. O abrir mão, ele trabalha com o nosso eu. Né? E quando nós guardamos a mágoa, ela se torna em amargura, se torna em ressentimento. O que seria o ressentimento? É você trazer aquele problema, aquela ruptura, aquela desconexão, aquela fratura, aquela queda que ocorreu, que houve desligamento, para o presente. Ou seja, buscar lá no passado a briga e ressentir novamente no presente. E isso você prejudica o seu futuro. Nós iremos ver na lição os benefícios de se ter o perdão e também os malefícios para quem retém o perdão. E eu peguei uma figura para tentar ilustrar um pouco o processo de cura, vamos dizer assim, do perdão, entre a ferida aberta, ou seja, a palavra que foi lançada sobre você, a mentira, a injúria, o desligamento, o problema que houve dessa desconexão neste relacionamento entre a ferida e a cicatriz. Para você tratar a ferida, você precisa limpá-la, né? Você precisa purificar ela, né? Existia no nosso tempo, aí, nos anos 80, nos anos 90, muito usado, um antisséptico chamado metiolate. Quem é do ano 2000 para frente foi beneficiado, porque depois de 2000 ele parou de arder. Mas quando você chegava com uma ferida em casa, na perna, vinha aquela redinha, né? Aquela redinha, aquela pazinha vermelho. Rapaz, aquilo ardia, doía. E quando assoprava, então, parecia que era pior, né? Que tinha que dar assopradinha, né, pastor? Tinha que assoprar, pensando que estava aliviando, mas doía, parecia que ia cair a perna, o braço. Mas o que acontecia? Ela ia sendo limpa, a ferida ia sendo limpa, ia tirando as bactérias, os germes, e você olhava para aquela ferida. A gente ouvia a mãe dizer assim, que arde cura, que aperta segura. Exatamente. Você via a ferida e você lembrava, e quando você tocava nela, doía. Mas você ia passando ali o medicamento, até que um ponto ela vira uma cicatriz.
E quando vira uma cicatriz, você pode tocar, que ela não vai doer. Você vai olhar, mas ela não vai doer. Assim é o efeito do perdão. O efeito do perdão, ele é curativo. Ou seja, você limpa essa ferida, você sara essa ferida, e ela se transforma numa cicatriz. E com certeza, nesse mesmo erro, você não vai cair e vai cometer. Então, a diferença entre a cicatriz e a ferida é que a ferida você lembra, toca e dói. É o perdão não liberado. A cicatriz é quando você vê, toca e já não mais dói. Essa dor da traição, essa dor da perda, essa dor da interrupção desse relacionamento. Isso foi só uma ilustração. E até coloquei, o perdão é antisséptico da alma, né? Ele vai curando, ele tira o rancor, a angústia, ele tira a raiva, a ira, a cólera, né? E o ponto 1 da nossa lição, ele diz assim, se teu irmão pecar, né? Se teu irmão pecar, essa é a grande dúvida. Quem deve pedir perdão, né? Nós, com a nossa consciência, sabemos. Se nós cometemos algo errado, algo ilícito, algo que magoe o nosso irmão, nós temos que pedir perdão. Nós tomamos a iniciativa. Mas nem sempre é assim, como eu falei. Às vezes o ego nos trava em nossas atitudes. Então, nós não pedimos perdão. Então, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O outro versículo que eu separei aqui é Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, independe do lado que nós estivermos, nós devemos tomar essa atitude de irmos ao ofendido ou até mesmo ao ofensor. Porque assim nós liberamos ele, né? Quem não libera o perdão, ele acaba carregando essa pessoa pelo resto da vida. Você se algema com essa pessoa e fala, vem comigo. Sempre quando você lembrar daquele ato, você vai lembrar da pessoa e vai doer. Então, se você liberar o perdão, essa pessoa praticamente deixa de andar com você diariamente. Então, mas aqui algo importante é, se teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o. Vá até ele. Um erro de muitos é não ir até o irmão. É ir ao pai do irmão, é ir ao pastor do irmão, à mulher do irmão, e até às vezes no Facebook e nas mídias sociais do irmão. Vai lá e lança alguma coisa, ou lança no ventilador o problema. Isso não resolve. O que resolve é uma decisão de perdoar e seguir em frente. Mas quantas vezes eu devo perdoar? Né? Mateus 18, acho que 22, diz, acho que eu até pus aqui. Então Pedro se aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Talvez Pedro, aí, ele estava fazendo ênfase ao plano rabínico da época, que era até 3, você poderia perdoar até 3 o seu irmão. E ele elevou ali a régua, falou assim, vou chegar agora aqui, depois da aula que eu tive aqui sobre perdão, e vou falar para Jesus. Eu posso perdoar meu irmão até 7? Né? E Jesus vem com uma resposta, né? Não é 7, Pedro. Não é um número perfeito, né? Que lá, muita gente entende o número da completude, é 70 vezes 7. E o que seria 70 vezes 7? 70 vezes 7, quem é bom de matemática? Não é 490. 70 vezes 7 é estilo de vida.
Não é número, não é matemática que vai definir um princípio cristão, e sim uma atuação. E às vezes só com o Espírito Santo agindo em nós, nós somos capazes de perdoar o nosso irmão, o nosso amigo e o nosso inimigo. Estilo de vida, o que é? É quando você faz algo que você não sente dor, é fácil fazer, já está no seu dia a dia, já está no seu costume, já está no seu hábito diário. Então, 70 vezes 7 é o estilo de vida, é perdoar permanente. Eduardo, eu vou lembrar você disso quando te magoar, tá bom? Para ele me perdoar. 490, eu vou lá descontando. 489. Não, você não vai me perdoar. Perdoar é um ato volitivo. O que é volitivo? Da decisão, da vontade, não um ato emotivo das emoções. Então, quando você pensar em perdoar, você tem que estar decidido a fazer aquilo. Não agindo com emoções, e sim com a decisão, com a atitude. Tem até acho que na nossa revista, perdoar não é sentimento, né? É mandamento. Perdoar não é sentimento, é entendimento da palavra. Queria passar para o Túlio aqui, que vai dar continuidade. Amém. Deixa eu pegar o slide. Bom, meus irmãos, primeiramente eu quero aproveitar e agradecer rapidamente que o pastor Ronaldo e Divanei pela a oportunidade de estar aqui. É uma alegria muito grande estar aqui comemorando um ano de fábrica. Nós estávamos brincando enquanto nós estávamos falando sobre a aula, que nós estávamos vindo para Jerusalém na segunda viagem missionária. A primeira foi o ano passado, essa segunda, e aí eu falei, agora vem um apóstolo Paulo, um Barnabé e um Timóteo. Aí o Eduardo disse, ufa, eu pensei que você ia falar João Marcos. Falei, não, pode deixar, não vou abandonar vocês na viagem, não. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre a necessidade do perdão, dele ser um ato recíproco. Primeiro, eu queria só construir um pensamento aqui, porque eu vou trabalhar em cima da parábola do servo impiedoso, ou a parábola do servo que não quer perdoar, né? Que é Mateus 18, a partir do versículo 23. Olha só, uma vez perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante, nos dois mandamentos está toda a base das leis do relacionamento, que é o tema que nós estamos estudando. Por quê? Porque nos dois mandamentos nós vemos as três pessoas que interagem no relacionamento. Nós vemos Deus, nós vemos a nós mesmos e nós vemos o próximo. E é tão interessante que toda a base do relacionamento, Jesus já resumiu nesses dois mandamentos. Porque, primeiro, esses dois mandamentos colocam uma hierarquia. Quem eu devo amar primeiro? Deus. Depois de Deus, quem eu devo amar em segundo lugar? O próximo ou a mim? A mim mesmo. Porque então eu consigo amar o próximo como a mim mesmo. Se a gente desajusta tudo isso, isso é a origem de todos os problemas. Por exemplo, se você se amar em primeiro lugar, você se torna egoísta e orgulhoso. Se você tirar Deus do relacionamento e considerar só relacionamento horizontal, você tira a esperança sempre que o relacionamento não é bom. E não é assim que nós vemos na palavra de Deus. Por exemplo, se Davi fosse depender dos irmãos dele, ele estava perdido. Porque na noite que ele seria ungido, ele nem foi convidado para a unção que ele ia receber. Se José dependesse do relacionamento com os irmãos dele, ele também estava perdido. E olha só, José foi conectado através dos irmãos dele com os ismaelitas, com Potifar, com o carcereiro, com o copeiro-mor, e essa foi a rede social que o conectou a Faraó. Eu duvido que, se nós fôssemos escolher uma rede social no LinkedIn para nós sermos promovidos profissionalmente, nós nunca pensaríamos em escolher uma rede parecida com a de José. Mas foi a rede que Deus escolheu. Então, quando a gente tira Deus do relacionamento, a gente também é uma distorção e não é assim que a palavra de Deus nos apresenta. Outras formas é quando você coloca o teu próximo acima de você mesmo, aí
você valoriza mais o próximo do que você, eu lembro muito da figura daquela que você está no avião e a aeromoça fala assim antes do avião decolar. Ela fala, olha, em caso de despressurização, você coloca a máscara primeiro em você, depois você coloca no do lado. Se você pegar a máscara e começa a colocar nas pessoas do lado, você fica fraco e você não consegue ajudar as pessoas. Mas quando você coloca a máscara primeiro em você, você consegue ajudar quantas pessoas forem. Não é? Essa é a ideia. E outra, se você colocar o próximo no lugar de Deus, aí acabou, porque você fica escravo da aprovação dos outros. Então, percebam que toda a lógica das leis do relacionamento, Jesus apresentou em 2 mandamentos. Depois que a gente percebe isso, a gente fala, poxa, é tão simples. É a gente que complica tudo, não é? E o que isso tem a ver com a questão aqui do perdão? Se a gente parar para pensar, na parábola do servo impiedoso, também há 3 pessoas. Ao rei, que representa a Deus, ao servo impiedoso, que aí é uma lição para nós, e ao próximo, caso a gente não queira perdoar. E isso, então, me ensina que o perdão é condição indispensável para que o relacionamento entre Deus, o homem e o seu próximo ocorra. Não é? Só que o que acontece nessa parábola é que há pesos diferentes. E essa é uma das principais lições dessa parábola. Então, vamos explorar um pouquinho. Jesus usou ali a ideia de valores, de pesos de medidas. Primeiro, ele falou do denário. O denário era uma moeda inserida na economia romana e era equivalente a um salário de um dia de trabalho de um trabalhador médio. Ela equivalia a 4 gramas de prata. Havia uma outra medida de peso no mundo antigo, que era a dracma. A dracma é muito parecida com o denário, e ela tem 3,6 gramas de prata. O talento são 6.000 dracmas, e representam 12.600 gramas de prata. Ok, para a gente fazer essa correlação, então, eu vou colocar o talento com o denário, que a dracma e o talento é muito parecido. E a gente vai arredondar aqui os números só para ficar fácil de calcular. Na parábola, Jesus diz que o servo tinha um conservo que devia a ele 100 denários. 100 denários é muita coisa, porque um denário é o preço de um dia de trabalho. 100 denários são 100 dias. Então, é aproximadamente 3 meses. É muita coisa. Você não pega 3 meses de salário seu e dá para alguém. Pelo menos eu não conheço ninguém que faça isso, é muita coisa. Só que, quando Jesus contou a parábola, ele disse que aquele mesmo servo devia 10.000 talentos ao rei. Então, 100 denários é muita coisa. Mas o que é 100 denários comparado a 10.000 talentos? Perceba aqui, a ideia era colocar 2 colunas. O denário sumiu. Um talento são 6.000 denários. Só que ele falou que são 10.000 talentos. Ou seja, são 60 milhões de talentos. De denários, perdão. 60 milhões de denários. 60 milhões de dias. Para falar a verdade, quando eu fui fazer essa escala aqui, eu peguei o Excel e fui fazendo os bloquinhos. Quando eu fui colocar os denários, deu tudo certo. Eu coloquei lá 100 bloquinhos, no slide anterior tem 100 bloquinhos. Quando eu fui fazer os 60 milhões... O Excel, no horizontal, ele tem um pouco mais de 16.000 colunas, não deu 60 milhões, faltou muito. Então, eu falei, vou fazer, então, na vertical, vou pegar as linhas, dei lá um comando de seta para baixo, o Excel tem um pouco mais de 1 milhão de linhas. Ou seja, aqui ainda não tem 60 milhões de denários, a escala ainda é menor, se a gente for considerar o denário ali. Ou seja, a parábola está ensinando o seguinte, quando a gente olha a ofensa que o outro fez a nós, tudo de ruim que o outro fez a nós, aquilo é muita coisa. Mas quando nós comparamos o que o outro fez conosco com o que nós também temos de dívida com Deus, não há comparação alguma. Essa é a ideia, né? E a ideia é de uma dívida impagável. Porque se nós formos dividir 60 milhões de dias
por 365 dias, dias corridos do ano, ainda nem se a gente for fazer hoje aqui na contagem de dias úteis, mas supondo todos os dias do ano, daria mais de 164 mil anos. Ou seja, como que a gente ia pagar uma coisa dessa? Opa, perdão. Como nós pagaríamos uma coisa dessa? E, só para fazer um outro exercício, para a gente ter uma ideia. Hoje, a renda per capita do Brasil é em torno de R$36 mil por ano. Se nós pegarmos R$36 mil, dividimos por 12, dá R$3 mil por mês. Se nós pegarmos R$3 mil divididos por 30 dias, nós teremos R$100 por dia. Esse é o valor médio pago para o brasileiro hoje, por dia, R$100. Ok. Se eu pego, então, o que o conservo devia para o outro servo, eram 100 denários. 100 vezes 100, R$10 mil. É muita coisa. Ninguém sai dando por aí R$10 mil para o outro. Mas quando eu pego e multiplico pelos 10 mil talentos, não é? A conta dá 6 bilhões de reais. O que a gente faz com 6 bilhões? Provavelmente, se a gente somar aqui o patrimônio de todos nós não chegamos nem a 100 milhões. E está muito distante de 1 bilhão. Mas a conta é 6 bi. Então, a ideia de Jesus é, gente, é uma dívida impagável que vocês tinham com Deus. E se vocês foram perdoados, é obrigação que vocês perdoem também. Então, tira o olho daquilo que os outros fizeram com você, porque quando você compara aquilo que os outros fizeram com você com aquilo que eu fiz com você, eu te perdoei de uma dívida muito maior. Aleluia. Jesus, ele é tão grande. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele é tão grande que ele tem essa capacidade de não apenas dizer a verdade, mas ele conduz o nosso raciocínio à verdade. Então, quando eu coloco oposição para que eu libere perdão e eu lembro, eu fico injustificável. Eu falo, Senhor, eu tenho que perdoar. Agora, é fácil? Não é fácil, mas é nossa obrigação. Agora, olhem só, uma outra conta. Quanto representa 100 denários de 60 milhões de denários, um dividido pelo outro? 0,0001667%. Se a gente arredondar, deixar menos casas decimais ali, dá 0,00. Ou seja, o que representa 100 denários comparado a 100 mil talentos? Nada. Então, tudo o que os outros fazem a nós não é nada comparado com o que nós devíamos diante de Deus. E se nós recebemos a graça de termos o perdão de Deus, nós temos obrigação de também perdoar os outros. Aleluia. Bom, continuando, e a gente vai voltar aqui na ideia da parábola em algumas coisas, a lição fala sobre o que o perdão não é. Primeiro, eu só queria contribuir com uma coisa aqui que eu acho importante, que às vezes a gente confunde hoje. O perdão, ele não é aprovação. Porque hoje, ainda mais com essa ideia de que Deus é amor, que Deus é gracioso, e nós só vemos o lado bom da história, não vemos o amor por completo, até porque às vezes tem uma ideia enganosa do amor, porque o amor ele não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade, não é? Nós vemos lá, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, aquela mulher adúltera, em que Jesus diz, aquele que não tiver pecado, atire nela a primeira pedra, ninguém atira. Mas o que Jesus falou para ela depois? Alguém te condena? Não, nem eu. Agora vá e não peques mais. Todo mundo lembra, na sociedade, né, da primeira parte. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas não se lembra da segunda parte. Vá e não peques mais. Ou seja, o perdão ele não é a aprovação de um comportamento. O perdão ele é só a libertação de uma dívida que você tinha, um descumprimento de algo, de um dever que você tinha que ter, de que fazer. E a partir disso, então, você tem que se mudar de vida e seguir o teu caminho. Mas o perdão não está aprovando o teu comportamento, né? Isso é muito importante, porque isso na sociedade hoje é muito confundido. E a lição, ela fala o seguinte,
perdoar não é desculpar. Qual é a ideia? Bom, a gente chegou aqui hoje no Rio, sem querer, eu esbarrei no pé do pastor Erivelto, né? Até sujou o tênis dele na hora, né? E eu falei, pastor, desculpa. Ele, opa, não foi nada. Mas foi assim, fração de segundos. Isso é uma desculpa, isso não tem peso. Perdão é diferente. Porque Jesus, na parábola dele, ele não disse que o servo dele devia a ele 1 denário. O conservo devia a ele 100 denários. É maior do que alguma coisa de desculpa. É bastante coisa. É que, comparado com Deus, com o perdão de Deus, não é nada. Mas é alguma coisa. Não é um esbarrão no pé. Não é? E é difícil perdoar. Então, o perdão não é uma simples desculpa. Não é algo simples de se fazer. É algo que mexe com o nosso ego. É algo que mexe com o nosso brio. Não é? É algo que assim, exige de nós uma humilhação, uma exposição. Não é? E aí eu vejo assim, pelo menos de duas perspectivas. A primeira seria de uma pessoa que foi ofendida e tem que liberar perdão, e é difícil. E outra da pessoa que ofendeu. A primeira, na Bíblia, eu vejo o exemplo de José. Porque José, ele sendo ali vendido por seus irmãos, no fim da história dele, ele perdoa os seus irmãos. E ele compreende que aquilo tudo foi um caminho preparado por Deus para preservar o povo de Israel. Não é? Então, acho que um meio para que nós, quando formos ofendidos, um meio que nós temos de liberar perdão é nós encararmos as coisas da perspectiva de Deus. E aí sim, a gente tira o olho do nosso 100 denários, mas a gente olha os 10.000 talentos. Que foi isso que José fez. Agora, da perspectiva de alguém que ofende e quer perdão, eu vejo o caso de Jacó. Porque Jacó, ele foi traiçoeiro com seu irmão, mas quando ele estava voltando da casa de Labão, ele orava a Deus. Ele teve as suas estratégias, deu presentes ao seu irmão, separou a sua riqueza e a sua família em grupos, mas ele orava a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor que mandou voltar, que seja o Senhor benevolente comigo e que tudo ocorra bem com meu irmão. O que eu aprendo com Jacó? É que no momento em que eu ofendo alguém e eu preciso me expor, é muito difícil a gente saber qual será a reação da pessoa quando nós pedimos o perdão. Mas eu tenho certeza que se você orar, Deus é poderoso para converter o coração daquela pessoa que precisa liberar o perdão para você. Da mesma forma que o irmão de Jacó fez com ele. Então, o perdão... Perdão, Túlio, construção maravilhosa de pensamento, mas só para lembrar, né, quando Esaú perdoa, Jacó diz que vê o rosto dele como se fosse o rosto de Deus. É exatamente esse efeito que você está falando da oração. Nessa oração que move o coração daquele que queria te matar, que queria o teu mal. A oração move o coração dessa pessoa. Olha, lindo isso. Exatamente. E eu acho que, pastor, além de você se dar bem com a pessoa, isso te coloca num propósito de comunhão com Deus, que vai muito nesse sentido, porque Jesus fala, se vocês não perdoarem os outros, o Pai também não vos perdoará. Então você fica com aquele sentimento de um peso, de uma pendência, com a tua comunhão com Deus. Quando você resolve o teu caso com o teu próximo, não tem nada mais que impeça o teu relacionamento com o Senhor. Não é? Então, quando você libera perdão, olha como é que a Bíblia vai se encaixando. Os mandamentos que falam das 3 pessoas, a parábola aqui do servo impiedoso, que tem a figura dessas 3 pessoas, que o relacionamento de Deus comigo mesmo e o meu com o meu próximo, todos eles estão interligados. Não é? E o relacionamento com o meu próximo, por mais difícil que seja, se eu orar a Deus, Deus toca no coração do próximo, para que nós tenhamos ali, cumpramos a vontade de Deus para nós. Né? Bom, prosseguindo, e aí vou passar a palavra para o pastor Erivelto, a revista também fala que perdoar não é esquecer.
é a figura que o Eduardo trouxe, de uma cicatriz. Porque quando a ferida está aberta, se você ficar tocando, ela vai doer. Quando ela está fechada, você vai ver a ferida, ela está ali. Você lembra que aconteceu, mas ela não dói mais. Você pode tocar, você pode bater, não vai doer mais. Não é? Aqui eu vejo ainda duas coisas nesse ponto. Primeiro da questão de esquecer, é que por mais que o perdão não seja fácil, além da instrução da palavra de Deus, que nós temos a obrigação de fazer, né, quando você vê isso de modo prático, o perdão funciona. Eu me recordo uma vez que chamaram a gente para visitar uma moça que estava com câncer. Quando eu cheguei lá, a moça estava contando que o ex-marido dela tinha acabado de visitá-la e ele tinha ido lá pedir perdão para ela, porque ele, há anos atrás, tinha traído ela e foi morar com a amante. Passados-se os anos, ela ficou com câncer. Quando o ex-marido ficou sabendo, ele pensou assim, poxa, fui eu que contribuí para ela ter esse câncer. Porque eu a traí, a abandonei, ela ficou sofrendo, remoendo aquela dor, e de certa forma isso acabou contribuindo para ela hoje ter o câncer. E ele foi lá, pediu perdão com esse pensamento. Ela, na hora que ela estava falando aquilo, eu tinha ido visitar ela para fazer oração. Quando ela começou a falar aquilo, eu pensei, ela vai confirmar as palavras dele. O que eu vou falar para ela? Eu estava falando com Deus já naquele momento, ela nem tinha acabado de falar, eu estava, Senhor, me dá uma palavra aqui, que eu vou falar para essa senhora aqui. Né? Só que, para minha surpresa, ela disse assim, não, ela contando para o ex-marido dela, ela disse assim, não, você pode ficar tranquilo, porque quando você me traiu e você me abandonou, pode ter certeza, eu sofri muito. Mas eu percebi que quando você saiu da minha casa, na primeira noite, que se eu não te perdoasse, aquilo faria mais mal para mim do que para você. E aquilo seria muito pesado para a minha vida. Então eu te perdoei, não é porque eu te amo. Eu te perdoei porque eu me amo, porque o perdão liberta. Não é? E aí, quando ela estava contando aquilo, eu vi naquela senhora uma mulher que ela estava doente fisicamente, mas a alma dela estava curada. E eu tenho certeza que a perspectiva que ela tinha, e era uma moça que cria em Deus, uma senhora que cria em Deus, aquilo ajudou ela a enfrentar as dificuldades que ela teve na vida. Primeiro uma traição e depois uma doença difícil. Se não fosse aquilo, eu nem sei como é que ela conseguiria passar por tudo aquilo. Aquela senhora estava doente fisicamente, mas ela estava curada espiritualmente. Ela era mais que vencedora. Eu fui visitar ela, mas na verdade quem saiu edificado fui eu. Né? E o que eu aprendi? Que o perdão, além de que a própria Bíblia ensina que nós devemos fazer, quando nós vemos na prática, ele funciona. E aí eu entendo o seguinte, que não é fácil, é difícil, é muito difícil. Só que, apesar de ser difícil, o perdão ainda é o melhor caminho. Apesar de ser difícil, o perdão ainda é o melhor caminho. E para encerrar, e a segunda coisa que eu comentei, que são 2 pontos, a segunda é o seguinte. Na parábola aqui do servo impiedoso, no versículo 33, Mateus 18, 33, a palavra diz assim, ó, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? O que me chama a atenção aqui nesse versículo são essas palavras aqui, ó. Assim como eu. Por quê? Porque a Bíblia, além de nos dar um mandamento de perdoar, ela nos apresenta o maior exemplo, que é Jesus. Então Deus, ele não só ordena, ele também dá o exemplo. E quando nós perdoamos os outros, apesar de ser difícil, é o melhor caminho, nós estamos sendo parecidos com Deus. Amém? E, de fato, como o Túlio acabou de dizer, Jesus é o nosso maior exemplo. E na cruz o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa lição não ficou só restrita a Jesus. Outro discípulo de Jesus Cristo, ele também recebeu isso.
Quando Estevão está lá sendo apedrejado, ele repete essas palavras, porque o tópico que eu vou falar é que o perdão não é só uma formalidade. Não é só por dizer, falar só por falar, mas algo que Deus produz em nós, essa capacidade de poder perdoar os outros. E por isso que esse tópico fala que não é só uma formalidade. E o texto que a gente tem aqui é o texto de Lucas 17, versículo 3, que diz assim: tomem cuidado, se o teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aqui tem duas questões importantes também, porque ele fala aqui, ó, primeiro você deve convencer o teu irmão, mostrar para ele que ele está errado. Numa desses tópicos a gente viu que nem todo mundo acha que errou. A pessoa não tem talvez a consciência de que ela feriu o outro. Por isso é importante que nós também tenhamos essa consciência de dizer para ele, olha, eu estou ofendido, eu estou magoado. Porque se a gente guarda aquele rancor no nosso coração e não diz, e não coloca para fora aquele sentimento, aquilo vai armazenando e vai gerando o que a lição também diz, que são aquelas raízes, ou a raiz de amargura. Ele fala primeiro para repreender, dizer para essa pessoa. O segundo ponto ele diz assim, para que ela venha se arrepender. Dentro do tópico da lição também a gente tem aqui o tópico que falou sobre o arrependimento. Porque o perdão ele pressupõe o arrependimento. E o que é esse arrependimento? Ele está falando sobre uma mudança de atitude, uma mudança de mente, uma mudança de coração. E o arrependimento tem alguns passos. O primeiro passo do arrependimento é reconhecimento. A pessoa só se arrepende se ela entender que ela está errado. E é aí que tem a ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo de Deus, ele age para trazer o arrependimento. Então primeiro a pessoa reconhece, ok, ela reconheceu. A pessoa, para demonstrar que de fato está arrependida, uma vez que ela sabe e sabe que está errada, ela então sente tristeza pelo seu pecado. Ela se entristece, aquilo aborrece, aquilo mexe com ela quando ela tem a consciência do seu erro. E aí ela vai, depois dessa tristeza, evolui também a questão que ela precisa confessar. Como diz o texto, confessai uns aos outros. Ela precisa ter alguém de confiança para contar, para tirar aquela mágoa, aquela questão do seu coração. Então ela vai compartilhando, e aquela tristeza vai gerar também uma vergonha. E tudo isso vai produzir aquilo que diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então a misericórdia ela vem em decorrência justamente do arrependimento. E a pessoa deixa aquela prática, e deixa de ofender, e deixa de machucar pessoas. Eu me lembro de uma ilustração de uma pessoa que sempre falava palavras e machucava os outros. Um dia esse pai quis ensinar o seu filho. Filho, deu-lhe uma tábua de madeira e falou assim, está aqui o martelo e está aqui o prego. Ok, toda vez que você ficar nervoso, que você quiser falar alguma coisa contra alguém, você pega e bate um prego aqui. E o menino começou a bater. E no começo, ele encheu a tábua de pregos. A tábua ficou toda furada, cheia de pregos. Um dia o pai disse assim, olha, vamos fazer o seguinte. Com o tempo ele foi batendo menos, ele foi aprendendo a se controlar. Ele foi batendo menos pregos. Porque aquilo exigia esforço, exigia um trabalho. Bom, em determinado momento aquele menino faz o que então? Ele não precisa mais bater, ele não precisa mais martelar quando ele fica nervoso. Ele aprendeu o autocontrole. Então o pai dele falou assim, ok, agora vamos fazer o seguinte, pega essa tábua e tira todos os pregos que você pregou aqui. Agora olha para a tábua. Como que está? Toda furada. Toda ferida. E essa tábua, quem são? São as pessoas. Somos nós. Que muitas vezes estamos ferindo pessoas. E as pessoas estão ficando feridas. E essa cura, só quem pode ministrar de fato, é o Senhor. É o Espírito Santo. E a cura vem através do quê? Do perdão. É o perdão quem vai trazer a cura. É o perdão quem vai começar a produzir essa cura no sentimento do ser humano. Então, diante disso, nós temos ali o outro tópico, que é o seguinte, a gente fala uma questão bem importante, deixa eu aproveitar esse texto também de Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar,
perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, os seus ardis. Paulo aqui nesse contexto, ele está falando de algo muito importante, porque se a gente recorrer a 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre a situação de um jovem, de uma pessoa na igreja, que estava tendo uma relação ilícita com sua madrasta. Naquela relação ilícita, a igreja sabia, a igreja não tomava nenhuma atitude. Paulo, naquele texto de 1 Coríntios capítulo 5, ele dá uma das recomendações mais emblemáticas e temas difíceis da Bíblia para responder. Porque ele diz o seguinte: entregue a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas ele seja salvo. Mas que história mais esquisita esse texto, porque você olha lá e fala assim, peraí, a pessoa está em pecado na igreja, todo mundo sabe, ninguém faz nada, e ele está mandando entregar o indivíduo crente na mão do diabo, porque aqui o Satanás, ele age como um instrumento de Deus para a correção, porque às vezes o ser humano não se arrepende, mas quando ele apanha, quando ele sofre, o sofrimento vai o fazer lembrar. O filho pródigo só lembrou da casa do pai quando o quê? Quando não tinha mais nada, quando faltou alimento, quando ele não tinha o que fazer, enquanto ele conseguiu se virar, que casa de pai nada, vou gastar, vou curtir a vida, mas aí veio a correção e a disciplina do Senhor, e ele se lembrou, na casa do meu pai, e aí vem, eu vou pedir perdão, eu vou chegar lá e vou falar, pai, eu pequei, pai, eu fiz o que era errado, pai, me aceita como um jornaleiro, mas o pai, que é pai, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele perdoa, e restitui a condição de filho. Mas esse jovem aqui, Paulo está falando, entrega para Satanás, deixa ele sofrer, apanhar na mão do diabo. E a questão aqui foi exatamente que a igreja fez isso. A igreja o excluiu do rol de membros. A igreja aplicou a disciplina. Mas, é o texto que a gente acabou de ler, no capítulo 2, segundo aos Coríntios, Paulo começa a relatar, num dos versículos anteriores ele diz assim, já basta a correção que vocês aplicaram a essa pessoa. Já basta, já deu. Olha, já está na hora de vocês resgatarem essa pessoa para a comunhão. Ele aprendeu a lição. Agora ele está arrependido. Agora ele já reconheceu o seu erro. Agora ele já sabe que ele precisa do perdão. Então vocês precisam perdoar. E quando vocês perdoarem, eu, o apóstolo Paulo, também perdoo. Foi ele quem mandou excluir. Mas agora é o mesmo apóstolo Paulo quem fala, traz de volta para a comunhão. Então, como o Túlio falou, tem o amor de Deus de fato, mas veja a bondade e a severidade de Deus. Nosso Deus, então muitas vezes o perdão aqui ele precisa vir naquela linha do repreende. Diga para a pessoa que ela está errada, talvez ela não tenha consciência que ela está errada. Então é importante isso. E agora o 2.4 é outra questão que chama atenção e mais um tema difícil para responder, né? Porque ele fala o seguinte, você pode reter o perdão para alguém? Diante de tudo que a gente já ouviu aqui, né, Túlio? Será que a gente pode reter o perdão, não perdoar? Já que é um tema difícil, por isso que a gente deixou para você. Olha aí, deixaram para mim a batata quente, né? Glória a Jesus. Veja, irmãos, os teólogos se dividem na resposta desse texto. Aqueles a quem retiverdes os pecados lhes são retidos, aqueles a quem perdoardes são perdoados. Então será que a gente acabou de ler que Deus nos perdoa uma dívida impagável, a gente lê que os nossos pecados, ou melhor, aquilo que as pessoas fazem contra nós, diante de Deus, é como nada, e mesmo assim, a gente tem a coragem de dizer assim, eu não perdoo, eu não vou perdoar. A pessoa chega até você e fala assim, você me perdoa? A pessoa está arrependida. Não é uma mera formalidade, porque para chegar a pedir o perdão, tem que ter coragem, irmãos. Ou é fácil chegar e pedir perdão, quando a gente erra? Eu lembro que, em épocas na igreja em que, durante a ceia, você tinha que ficar de pé, até numa das lições foi mencionado isso. Então você, no dia da ceia, aquela consciência, puxa, não posso tocar nos elementos da ceia, porque é uma seriedade, é o sangue representa o sangue de Cristo, é um símbolo do sangue de Cristo, do corpo de Cristo. Não é transubstanciação nem consubstanciação, nada disso. Mas é o símbolo. E agora, o que eu faço com isso? Não, eu preciso me arrepender, preciso pedir perdão. A igreja perdoa? Está perdoado em nome do Senhor Jesus. A igreja dizia, está perdoado, aleluia. Restaurada a comunhão. E participava da ceia com a consciência
tranquila. Era fácil ficar de pé diante dos irmãos, pastor? Eu sou desse tempo aí, né, mano? Quando eu cheguei, né, Reverendo? Quando eu cheguei na igreja aqui, às vezes eu ficava olhando e falava assim, o cara ia lá na frente e falava, quero pedir perdão à igreja por palavras, pensamentos e obras. E eu, quando era novo crente, ficava assim, ah, miserável, pensou, falou e fez. Então é isso, palavra. E a igreja tinha esse rito de perdoar, né? E a igreja perdoava. Era mais crente. E a igreja perdoa. Mas não é fácil. E mesmo quando é individual, porque os textos que nós lemos aqui, ele fala assim, se o teu irmão pecar contra ti, contra você. Não é contra a igreja inteira, não, é contra você. Então, a demanda, você trata onde primeiro? No nível pessoal, individual. Se não deu resultado, chama a testemunha. Se não deu resultado, comunica a igreja. Se não deu resultado com a igreja, então não tem jeito. Vai ter que disciplinar, vai ter que excluir. Então, aqui, o texto não fala, leva primeiro para o pastor e apresenta o seu problema direto. Não, primeiro você vem e fala com a pessoa. Primeiro você trata. Então, aí essa questão da retenção do perdão, a gente vai entrar agora, que é um texto bem interessante, porque essa pergunta que eu deixei ali, ó, podemos reter o perdão para alguém? Será que podemos dizer, não vou perdoar? Será que é isso que está escrito nesse texto? Vamos entrar um pouquinho naquilo que, algumas das teorias que tem aqui. Olha só, dentro dessa perspectiva, nós temos uma delas que é a seguinte. Primeiro, antes de entrar nesse gráfico com 7 passos, que ainda está dentro do capítulo 18 de Mateus, eu quero comentar para quem Jesus escreveu esse texto. Porque é por aí que a gente começa a responder o tema difícil. João capítulo 20, Jesus acaba de ressuscitar, se apresenta diante dos discípulos na primeira vez, ressuscitado, eles reunidos, o Senhor Jesus começa a dizer ali naquele texto, falando com seus discípulos, que eles deveriam pregar o evangelho, que eles deveriam fazer a obra do Senhor, que eles deveriam continuar o ministério de Cristo. E do nada, aparece um texto como esse. Aqueles a quem retiverdes, será retido. Aqueles a quem perdoardes, será perdoado. Aquele a quem retiverdes, será retido. Mas o contexto, não é o contexto do perdão individual que a gente está falando aqui. O contexto, Jesus está falando deles continuarem o ministério, continuarem pregando. E que contexto é esse? É o contexto da evangelização. É o contexto em que os apóstolos de Jesus estão pregando. As pessoas estão, primeiro, a pregação do evangelho confronta. E esse confronto gera o arrependimento. E com o arrependimento a pessoa entende que ela precisa do perdão de Deus. E aqui os apóstolos do Senhor Jesus, porque é para este público que foi escrito, eles tinham a autoridade de Deus para dizer, você aceitou a Cristo? Então você está perdoado em nome do Senhor Jesus. Você pode ir em paz. Como Jesus dizia, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Eles tinham essa autoridade para continuar o ministério de Jesus. Por outro lado, em que situação seria o reter o pecado? Essa é uma situação curiosa. Porque da mesma forma, então aquele que você não perdoar, não está perdoado. São aquelas pessoas que rejeitam o evangelho de Jesus. Porque lá em João está escrito que quem aceita Cristo, quem o recebe pela fé, esse tem a vida. Quem o rejeita, o texto ainda diz assim, já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, o apóstolo do Senhor Jesus tem ali a autoridade, de acordo com as Escrituras, para dizer, olha, você não quer Jesus? Então, sinto muito, os teus pecados não estão perdoados. Se você não quer a solução provida por Deus, se você não quer o Cordeiro de Deus, não tem outra solução, não tem outro meio de se perdoar os pecados. E aqui a gente podia puxar um fiozinho lá no Antigo Testamento, que é a da expiação. E o que era a expiação? A palavra kippur, ou kafar, que é a palavra expiar, cobrir, que tem a ver com a palavra perdão no Antigo Testamento. O que isso tem a ver? Quando as pessoas pecavam, ofereciam-se um sacrifício, o sangue daquele animal. Uma vez por ano ele era aspergido sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. O que tinha dentro dessa arca? As tábuas da lei. Não matarás, não dirás falso testemunho. Todos os mandamentos estavam ali.
Lá tinha a vara de Arão, lá tinha o maná, mas o fato é, aquela tampa se chamava propiciatória, a pessoa ela se tornava propícia diante de Deus, aceita diante de Deus, após aquele sangue daquele animal que morreu no lugar do pecador ser aspergido. Essa é a palavra cobrir, expiação, cobrir o pecado. Porém, há algo que Jesus fez, que é algo espetacular, que está lá em João capítulo 1. Está escrito lá, que João olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que cobre o pecado do mundo? Não, ele disse, ele tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus é suficiente, é único, é o verdadeiro, é esse que nós precisamos na nossa vida. E aqui o perdão, para a gente conceder o perdão ao nosso irmão, precisamos de fato do perdão que vem de Deus. E o Túlio também muito sabiamente disse. E aqui nesse gráfico, tem 7 passos que a gente vai falar. Pode passar, por favor, Eduardo. O primeiro deles, que eu não estou enxergando, deixa eu ler aqui, é uma evidência da dureza de coração. Permitam-me, apenas para eu enxergar aqui. O que é esse passo? Lá em Mateus, nos versículos 28 até 30, ele está falando ali sobre essa questão do sinal de a falta de perdão. O que ela pode causar? Se eu não perdoo, é porque o meu coração está endurecido. Porque se eu não estou perdoando, é porque o meu coração, ele se petrificou. E era o que aquele servo fez. O servo devia 10.000 talentos, mas não foi capaz de perdoar. Ele foi perdoado, mas por causa da dureza do seu coração, ele não foi capaz de perdoar 100 denários. Ele não foi capaz de perdoar uma dívida que representava nada. Então, a dureza de coração. Segundo ponto, é o sinal da ingratidão. Ou seja, a falta de perdão produz em nós ingratidão. Porque recebemos algo tão grande de Deus e porque somos ingratos. Porque a falta de perdão produz isso. Um coração que não é grato. Outro ponto é que o texto diz que quando eu não perdoo, isso desperta a ira de Deus sobre aquele que não perdoa. Porque como que pode eu receber a salvação em Cristo Jesus e não ser capaz de perdoar alguém? Não ser capaz de perdoar uma ofensa tão pequena. E a ira do Senhor se acende contra aquele servo. E vem então a consequência. E aí então a gente pega e fala o seguinte: aquelas pessoas que viram a atitude daquele servo com o seu conservo, ficaram entristecidas e foram contar para o rei. Olha, rei, sabe aquele que o senhor acabou de perdoar, 10.000 talentos? Sabe o que aconteceu com ele? Olha, ele não teve a capacidade de perdoar. Foi lá e prendeu o conservo que ele devia 100 denários, 100 moedas. Ele não teve a capacidade de perdoar. Então, aí ele entra ali nesse ponto que isso também afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Traz tristeza, porque se não há perdão, a falta de perdão, ela também traz isso, tristeza nas outras pessoas. Outra coisa que ele faz ali, ó, no versículo 30 ao versículo 34, a falta de perdão, ela aprisiona tanto o ofendido quanto o ofensor. Um não pode olhar para o outro, um não pode ter um relacionamento com o outro, fica os dois se evitando, fica aquela situação, tanto um quanto o outro, os dois sabem que tem alguma coisa errada e não resolve o problema. Então a falta de perdão, ela deixa os dois presos. E Jesus veio para nos libertar, para desfazer as obras do diabo. Então, a gente precisa perdoar, em nome de Jesus. Outra coisa ali, ó, ele produz o sofrimento, lá no versículo 34. Quem não perdoa, consequentemente vai receber um sofrimento. E um sofrimento que não é simples, é um sofrimento que vai afetar toda a sua vida, porque ali, naquela parábola, ele vai seguir que ele vai ser afligido, ele vai ser praticamente torturado diante dessa situação. E aí o que acontece é que vem a sentença no final do versículo. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Então isso significa que Jesus não está no meu coração. E aí a gente tem esse texto aqui, ó, João 20, esse é o dos retidos. Pode passar, por favor, Eduardo. A gente já falou. Agora a gente entra nos benefícios do perdão. Alguns desses benefícios que são, por exemplo, que benefícios que a gente tem? Vamos falar da esfera do perdão. Olha ali, primeiro eu tenho um benefício espiritual.
Quando eu recebo perdão, eu tenho paz com Deus. Eu tenho relacionamento com Deus. Eu tenho uma consciência tranquila. Eu tenho ali o outro benefício que é na esfera mental. Porque aí eu tenho a consciência tranquila, eu posso dormir tranquilamente, porque na minha mente eu tenho a consciência, não vou sofrer de AVC, não vou ter problemas psicossomáticos, porque eu não vou guardar rancor da pessoa. Então o perdão também traz benefícios para a esfera mental, para a esfera física, como a gente falou agora também sobre problemas psicossomáticos e outros problemas que podem se desenvolver. Até o Túlio, nesse exemplo que ele deu, ele falou do câncer. E muita gente, o câncer vai se desenvolvendo por decorrência não só da alimentação e de outras coisas, mas também de problemas emocionais que refletem no corpo. Automaticamente isso acontece também. E o perdão, ele vai nos beneficiar também na esfera social. Porque quando eu perdoo, eu tenho comunhão, eu libero a pessoa, naqueles significados que o Eduardo citou, está lá, liberar a pessoa, deixar ir. Pode ir em paz. Olha, a tua ofensa já não me afeta mais. Pode ir em paz, você está liberto. E eu também. Glória a Deus por isso. Então, aqui são muitos os benefícios que nós temos quando a gente fala do perdão. E aí, na nossa lição, tem esse quadrinho muito interessante que ele cita alguns versículos. E todos esses versículos eu já comentei quando eu falei sobre aquele jovem que foi perdoado e foi restaurado a comunhão. Aquele que estava em pecado, mas que a igreja o repreendeu, o entregou a Satanás, mas ao mesmo tempo a igreja usou de misericórdia, o restituiu à comunhão, o perdoou e o trouxe para ser membro de novo. Diga-se de passagem, em algumas igrejas por aí, pecou, está fora, nunca mais, excluído, não tem perdão e vai para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia, a palavra de Deus ensina. Porque quem é perdoado, ele recebe a oportunidade de ser restaurado para a glória de Deus. E eu vou terminar com algumas frases, eu queria que você repetisse comigo, que são algumas frases do pastor Edson, que a gente foi no culto da palavra e o pastor Edson soltou 3 frases lá que eu tive que anotar e trazer para cá. Falei assim, vou usar lá na Veriana. Glória a Deus. Frases do pastor Edson lá. Ele disse assim, ó, repita comigo. O perdão torna possível a convivência. Quando você perdoa, você tem comunhão. Amém? A próxima frase. O perdão é a única maneira de manter o canal de comunicação aberto. Desobstruído. Então, se você perdoa, a comunicação ela flui. Tanto entre pessoas como na família. O perdão também faz isso. E a terceira? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus abençoe a sua vida. Cara, vou dizer o quê? Não tem nada para dizer, né? Maravilhosa, gente. Olha, a expectativa, assim, a ansiedade que eu estava de ouvi-los é algo fantástico mesmo. Passei essa semana, assim, muito ansioso para... E a minha ansiedade foi desfeita, né? Porque, puxa, que aula maravilhosa. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês. É um prazer tê-los como amigos, como professores, como gente que a gente pode parar e sentar para ouvir, né? Ivana quer falar alguma coisa aqui, Ivana? Ah, vem cá, meu amor. Não, tá. É por causa do daqui. As pessoas não vão ver sua lindeza. Vem cá. Não, é só uma experiência minha, só para colaborar, que um dia eu questionei a Deus com relação a perdoar, amar nossos inimigos. E eu falei, Senhor, o que o Senhor pede para a gente é desumano. Como é que eu amo inimigo? E quando a gente fala com Deus, Ele responde, né? E aí Ele falou, porque amar o inimigo é alguma coisa desumana, é ou não é? E o Senhor me respondeu, minha filha, o que eu estou te pedindo não é nada humano, o que eu estou te pedindo é divino, porque eu estou formando o meu caráter em você.
Então, o ato de perdoar, ele é um ato divino, ele não é um ato humano. Humanamente é impossível, muitas vezes, a gente passar por cima de uma ofensa tamanha. Talvez para mim seja pequeno, mas para aquela pessoa foi muito difícil que ele recebeu. Então, ter que passar por cima disso é somente uma ação de Deus na minha vida para que eu possa ter a possibilidade de liberar essa pessoa. Porque, na verdade, eu não libero aquela pessoa, eu me libero. Porque quem fica aprisionada, a tábua, quando o pastor Erivelto falou daquela tábua, o que eu vi são as pessoas feridas, elas mesmas. Ela não tá, se eu ainda ferisse o outro, eu acho que ainda tinha, humanamente falando, um prazer, né? Fui lá e me vinguei do que ele fez. Mas quando eu prego um prego querendo bater no outro, na verdade, ele me atinge. E a minha vida, o meu ministério, as coisas que eu vou fazer, elas vão ficar retidas. Porque perdoar não é um ato simples. Porque o exemplo maior que a gente tem é de José, mas, na verdade, ele ficou 9 anos governador do Egito. Sua família, ele tem um filho para constatar isso, que ele diz, Deus me fez esquecer da minha casa, da minha família, eu não quero saber desse povo. Mas ele foi sendo movido pelo Senhor até que ele consegue, e no dia que ele vai perdoar os irmãos, ele dá um urro tão forte que se escuta na casa de Faraó. Porque a perdoar, às vezes, isso vai doer muito. Mas dói muito mais a gente carregar a ofensa e ter a nossa vida paralisada. Então, é pedir a Deus que nos dê a graça, que nos dê a possibilidade e até a querer perdoar, porque às vezes a gente não quer perdoar. A gente quer ficar carregando aquele veneno, achando que o outro vai morrer, mas quem vai morrer somos nós. Então, esse é um ato divino, é um ato espiritual muito grande de libertação. Porque senão essa raiz de amargura, ela vai nos aprisionando e vai quebrando os ossos nossos e não da outra pessoa, né? Aí era só isso. Estou há 31 anos perdoando o mal que essa mulher me faz. Claro, Paulo. Eu tenho um outro microfone que posso dar aqui. Antes de chegar ali na Paulo, eu queria contar uma história interessantíssima. Uma das experiências mais tremendas que tive como na igreja e como professor de escola bíblica dominical foi uma lição sobre perdão. Eu já contei aqui. Uma lição assim, é um evento, né? uma situação assim que eu não gostaria que ninguém passasse. Ministrando uma aula sobre perdão, uma senhora vociferava, a palavra é ela vociferava, ela amaldiçoava, ela falava do marido dela com uma raiva, com um ódio tão grande, que aquilo foi dando um mal-estar na sala, dando um mal-estar. E ela de um lado da sala, ela de um lado assim, sentada assim, e um outro rapaz do outro lado da sala. Ela foi falando aquilo, criando um ambiente assim tão... E eu tentando falar, não, mas você precisa, explicando biblicamente o que eu precisava. E do outro lado da sala, um rapaz se envergou com uma dor abdominal, e se envergou e começou a gemer de dor. E eu falei assim, gente, pera, segura um minutinho, vamos orar aqui por esse rapaz aqui. E eu, na hora, Deus me deu um discernimento de espírito e falou o seguinte, essa mulher tem um espírito demoníaco, porque ela não perdoou. Ela deu, a raiz de amargo, deu a ela a legalidade do demônio entrar nela. Cara, foi uma experiência incrível. Eu segurei na mão da senhora e falei assim, vamos orar. Segurei a mão da senhora, me dá a mão da senhora aqui. Rapaz, me dá a mão aqui, vamos orar por ele aqui. Segurei a mão dos dois. Os dois caíram endemoniados. Bom, eu não sou bom condutor né? Eu não sou bom. Então, pulou de um para o outro, né? Tenho certeza. Mas, naquele momento, os novos convertidos todos no fundo da sala. Gente, é aquela coisa da lei da física que no quadro de dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. É mentira. Imagina, então, aquele monte de gente, novos convertidos, tudo no fundo da sala e dois aqui endemoniados aqui. E você não sabe, né? Expulsando o demônio de um e de outro. Essa mulher eu nunca mais a vi. Nunca mais a vi. Esse rapaz é obreiro hoje, aqui da igreja aqui, tá aqui, de vez em quando eu vejo no estacionamento. Né? Nunca mais eu falei com ele sobre isso, mas eu me lembro nitidamente dessa história. Isso mostra exatamente essa legalidade que a falta de perdão dá
para o demônio operar na vida da pessoa, esse ressentimento, essa raiz de amargura. E o pior, mais do que operar na vida da pessoa, tirar a pessoa do céu, do caminho do céu. Então, esse negócio do perdão é algo, como o Ivano estava falando ali, não é algo que Deus pede humanamente falando. Deus quer formar o caráter dele em nós. E o Evangelho de Jesus nos leva para uma vida não de impossibilidade, não de dificuldades, mas de possibilidades. A gente pode olhar o seguinte, é difícil? É, mas é possível, porque é Deus em nós que faz isso. Fale, Paulo, por favor. É também uma forma de Deus falar para nós que nós não somos Deus. Porque a gente julga tanto o outro, o que o outro fez com a gente, o quanto que o outro nos machucou. Eu já me vi numa situação dessa. Eu falando que eu não vou perdoar, me machucou muito, me feriu muito. E Deus falou nitidamente para mim, quantas vezes você já feriu alguém? Quantas vezes você já magoou alguém? E eu estou sempre te perdoando. Então, quem é você para não perdoar aquele que te machucou? Você é mais do que eu? Deus falou nitidamente para mim. Se você não é capaz de perdoar, como você quer que eu te perdoe? Você é mais do que eu? Paula, num aconselhamento que fiz uma vez para uma pessoa que ia se casar, e ela dizia isso por conta de um abuso, uma situação que viveu no passado, que ela, ao contrário, ela dizia que ela não conseguia se perdoar. E aí eu perguntei para ela, então você é mais do que Deus, porque Deus te perdoa, Deus perdoa o seu ofensor, e você não consegue se perdoar, então você é mais do que ele. E ela, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, né? Querendo vingança, querendo fazer as coisas da nossa maneira, né? Graças a Deus. Né? Tem uma história bobinha demais, mas eu tenho que contar aqui a ilustração. Da pessoa querer se colocar no lugar de Deus. Já contei essa ilustração aqui. Uma história que uma vez eu ouvi de um rapaz chamado, acho que é do Monteiro Lobato essa história, Américo Pisca-Pisca, o reformador do mundo. Aí diz que esse Américo Pisca-Pisca, tudo ele questionava. Tudo questionava Deus, porque fez, porque não fez assim. Então, Miriam, um dia ele falou assim, tá vendo, olha, por que isso é dessa maneira e não é assim? Ah, Deus não fez as coisas assim. Não, por que Deus fez assim e não fez dessa maneira? De vez em quando a gente faz isso, né? Aí ele disse que um dia, ele passando num lugar, ele viu o seguinte, uma jabuticabeira enorme. E um monte de jabuticabas coladas na jabuticabeira. Ele falou, cara, olha só aqui. Aí, ó, como é que está errado? Está vendo? Ó, jabuticabeira enorme, um monte de jabuticaba colada na jabuticabeira. E o tamanho da abóbora? Uma abóbora gigantesca. E uma gavinhazinha segurando a abóbora. Falou, está errado. A abóbora, né? Lá na jabuticabeira e a jabuticaba na gavinha. É a lógica dele. Aí ele foi nesse questionamento e falou assim, estou cansado, vou dormir. Sentou debaixo da jabuticabeira. E no sono dele profundo caiu uma jabuticaba na cabeça dele. E aí ele acordou, falou, meu Deus, o senhor está certo. Se fosse a abóbora. Deus faz tudo certo, gente. Deus é maravilhoso. Túlio, por favor. É que o senhor comentando sobre a aula de EBD, eu só me recordei de um testemunho aqui também rapidinho. Teve uma vez que eu estava dando uma aula de escola bíblica dominical e o assunto era 1 Coríntios capítulo 13, que é sobre o amor. E aí, no meio da lição, eu comentei assim, olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, fala que naquela igreja não faltava nenhum dom espiritual. E até as instruções de dons espirituais estão no capítulo 12, 13, 14 de 1 Coríntios. Né? Só que quando Paulo vai falar com eles, ele não fala eles como espirituais. Porque aqui 1 Coríntios 3:1 diz assim, eu não falo a vocês como espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Cristo. Aí aquilo me inculcou, falei, poxa, como pode uma igreja que tem todos os dons espirituais, ela não ser espiritual, ela ser carnal? Ora, lendo a própria carta, a gente tem a resposta, porque dentro dela havia divisões. Né? O interessante é que naquela aula, o segundo dirigente, ele estava com algumas rixas com o dirigente. Quando acabou a aula, antes da última oração, era uma congregação pequena, o vice-dirigente se levantou, pediu perdão para ele publicamente, os dois se abraçaram. E eles falaram assim, olha, se a gente quer uma igreja avivada, a gente tem que primeiro ser parecido com Jesus. E uma das formas de nós sermos parecidos com Jesus é nos perdoando uns aos outros. Vocês estão todos perdoados.
Aula maravilhosa, gente. Quantos estão felizes aqui pelos nossos irmãos? Deixa eu dar só um último recado aqui para os irmãos. Queria que todos ficassem antenados, todos participassem, todos de alguma maneira pudessem interagir com isso aqui. Nós estamos fazendo, como eu disse, 1 ano da fábrica EBD. Essa fábrica só vai valer a pena, só vai tudo que a gente está produzindo, os conteúdos, né, Eduardo? Todas as frentes de trabalho que você colocou aqui, né? Todas as linhas de produção que essa fábrica tem, todos os produtos que estão lá na prateleira expostos, eles só vão valer a pena se eles forem consumidos por vocês. Incentivem, né? Marquem lá, a gente tem lá o nosso Instagram da fábrica, tem lá as nossas publicações, tem o NPC, o Núcleo de Estudo de Política e Cidadania, coisas espetaculares. Nós temos mais de, eu não sei o número, já dá para dar uma prévia? 2.000, eu sei, mas de artigos próprios, autorais. A última vez era mais de 230, Túlio. Tem o número. Hoje está quase chegando a 300. Quase 300 artigos autorais, produzidos por pessoas, artigos de gente aqui que escreve maravilhosamente bem, sobre diversos assuntos. Coisa que vale a pena você ir lá, consumir, né, conhecer, passar para frente. Pô, cara, temos alguns devocionais aqui, do Paulinho, da Verônica, Paulo em inglês, da Adriana, textos, assim, maravilhosos, coisas muito boas lá, Pastor, blogs, artigos, né? Tem alguns números aqui que o Eduardo forneceu, são mais de 98 postos, né, ocupados por voluntários, uma representatividade de aproximadamente 20 cidades, né, esses voluntários. 20 cidades do Brasil. Mais de 2.000 conteúdos no portal. A média é de mais de 2 conteúdos diários, né, produzido pela própria equipe da fábrica. Né, o alcance do público é um público bem diversificado, então tanto homens quanto mulheres acessam a fábrica. E hoje o Instagram é uma das nossas maiores fontes, né, de compartilhamento, além dos acessos, seguido do YouTube. Então, caramba, gente, é para glorificar de pé a igreja, né? Esses caras aqui têm feito esse trabalho, têm feito essa diferença no reino. É um orgulho muito grande tê-los aqui. Mais uma vez eu quero agradecer por isso. Como eu estava dizendo, nós estamos fazendo agora 1 ano de fábrica. Vamos começar uma campanha fantástica chamada EBD. Eu visto a camisa. Né? Tem uma camisa minha, né, Túlio, Eduardo? Oi. Aqui, ó. Aqui, obrigado, já chegou aqui na mão. Aqui, ó. Olha, nós vamos começar agora. Tem camisas dessa aqui, professores, né, exclusiva, essa aqui, azul, exclusiva para professores, mas tem laranja, preta, branca, a gente vai vender aí na igreja. A gente não ganha absolutamente nada com isso, aqui a gente quer estimular outras pessoas que, assim como você, reconhecem, ou, né, que precisam de aprender mais da palavra de Deus. Eu estava falando com eles aqui um pouco antes da aula aqui, acho que foi semana retrasada, levantou-se uma questão aqui sobre a coisa de amontoar brasas sobre a cabeça, e o André trouxe uma explicação fantástica. Eu falei, rapaz, eu nunca tinha escutado sobre isso. Eu estava falando com esses homens aqui que são mestres da palavra, dizendo, o cara mais erudito, o teólogo mais insensado, não é, que tiver, ele nunca vai conhecer, né, tudo da Bíblia. Então, nós temos a oportunidade de trocarmos uns com os outros, de crescermos, né, de compartilharmos conteúdos, compartilharmos experiências, compartilharmos coisas boas que valem a pena. Então, quero agradecer esse pessoal, o pessoal de Campo Grande, que tem dado uma força fantástica lá no Maná, que são subsídios para a revista lá de adolescentes. Então, a fábrica é uma construção coletiva. E essa construção coletiva ela só vai, né, se estabelecer exatamente se nós socializarmos esse conhecimento, se nós ajudarmos na produção e dividirmos. Nós vivemos numa época, na sociedade do conhecimento. Esse conhecimento ela é uma moeda diferente, ela só ganha força, ela só ganha valor se ela é multiplicada. Não é? Se eu tenho uma ideia, eu troco com o pastor Erivelto, se ele tem uma ideia, eu tenho uma ideia, nós trocamos ideias, né? Eu fico com 2 ideias, ele com 2 ideias, essa troca não enriquece, não empobrece, né, o doador e enriquece o recebedor. Então, vamos trocar, participem disso, incentivem outras pessoas a consumirem, a virem à escola. Olha, cara, eu fico feliz quando a gente consegue trazer, né, a pessoa aqui, o Paulinho, cara, Paulinho veio, Paulinho Mascote, Paulinho, os filhos estavam mortos e reviveu, glória a Deus. Estou brincando.
Estou brincando, Paulinho é um homem de Deus, um cara fora de série, um tremendo professor de escola bíblica. Bom, é isso, queridos. A última coisa só que eu quero dizer, obrigado aqui, Vani. Alex, você pode falar se eu quero. Alex é o mais indicado aqui, nosso coordenador pedagógico aqui. Pai de Cristo, meus irmãos, fizemos um levantamento, programa 5S, na escola bíblica, e fizemos um levantamento, vários materiais de eventos anteriores, congressos, alicerçado na palavra, maratona EBD, jornada de educação cristã, e descobrimos que temos muitos materiais gráficos. E o pastor falou, o que a gente faz com esse material? Poderíamos fazer várias coisas, vender na internet. Ele falou, não, vamos dar para os irmãos que estão vendo na Bereana, para prestigiá-los. Então, está aqui uns kits com vários. Só ia pedir para quem for casal, pegar um só, tá bom? Para que todos possam adquirir esse material. E os que desejarem, deixar uma oferta, porque teve um custo na gráfica, com reprodução xerográfica. Anderson Torres, ministro da Justiça Anderson Torres, né? Pode levantar a mão, pessoal de ver? Fica lá no final, por favor. Quem quiser deixar R$2, R$3, R$5, 50, ou uma moeda, que puder ajudar aqui a pagar o material gráfico, deixar com o Anderson lá, tá bom? E o último anúncio, pastor Fernando Besley está ali, coordenador do curso de formação de educadores cristãos. Eu estou auxiliando ele diretamente aí nesta empreitada, 2 anos sem ter o curso, por causa de pandemia, e estão abertas as inscrições. Você que deseja ser professor de escola bíblica dominical, que sinta chamada, ou quer se aperfeiçoar, ou se atualizar no quesito pedagógico, converse conosco ali no final, tiramos as suas dúvidas, informações, que for possível, tá bom? Queria aproveitar o pastor Marco fazer oração para terminar. Cara, estamos na mesma sintonia. Já pensou nisso também, chefe? Em nome de Jesus. Aí, sabia. Pastor Marco, por favor, se orar para nos despedirmos. Paz de Cristo, irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença. Senhor, que foi de crescimento, Senhor. Pai, abençoa os Teus filhos que aqui ministraram, a cada um que esteve aqui, Senhor. Pai, quero Te louvar também por esse ano da fábrica de EBD. Senhor, por todos que estão envolvidos, que todos que querem um crescimento, Senhor, da Tua obra na área do ensino, despede a cada um de nós debaixo da Tua mão poderosa, nos guardando, nos livrando de todos os males, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E somos gratos a Ti e Te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, vamos com Deus. Amém. Aleluia. Ia pegar a mochila.